Que ninguém te contou sobre atender gestantes sendo fisioterapeuta. Pois é, eu sei que a maioria de nós fisioterapeutas tem um bloqueio no atendimento de gestante, certo? Porque na maioria das vezes, tudo que nos ensinam sobre atendimento de gestante é exercício. Exercício que pode, exercício que não pode fazer, o que fazer no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Mas eu vou te contar uma coisa. Atender gestante vai muito além de só aplicar exercícios. Essas gestantes, elas chegam para nós com diversas demandas e muitas vezes a gente trava, não é mesmo? E não sabe o que fazer. Eu já vi aí fisioterapeuta deixando de atender gestante, deixando de marcar gestante na agenda, ou seja, deixando de faturar simplesmente pelo medo e pela insegurança de atender esse público. Eu sou a Lana Tamisa, eu sou fisioterapeuta, trabalho na parte de pélvica e obstetrícia e atendo gestantes há mais de 12 anos. E hoje, nesse vídeo, eu quero te contar tudo o que você vai precisar para poder atender gestantes de forma tranquila, segura, com técnica, mas também com muita experiência. Tudo que eu quero contar para vocês aqui são tópicos do que eu vivo no meu dia a dia, né? Então eu tô aí já há muito tempo atendendo gestantes. Hoje a minha agenda, ela gira praticamente só com gestantes. Atendo mulheres tanto na fase de gestação quanto parto e puerpério, né? E é isso que eu quero passar para vocês nesses videozinhos e falar um pouquinho sobre como é trabalhar com essas gestantes e por que é tão legal ter esse público na nossa agenda. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, quando a gente fala de gestante, é que elas são um público que trazem muitos medos, né? Então, a gestante, principalmente quando é a primeira gestação, uma mamãe de primeira viagem, elas trazem junto dúvidas, elas trazem junto medos, elas trazem dores que muitas vezes não são acolhidas por outros profissionais. Algumas pacientes não têm o privilégio de ser atendida por obstetras que realmente foquem num atendimento individualizado e que tire todas as dúvidas dessas mulheres. Grande parte delas acaba passando por consultas que duram às vezes 5 minutos, 10 minutos e que não tem tempo de poder tirar as suas dúvidas. E nós, como fisioterapeutas, acabamos entrando muito também nesse papel de auxiliar essas mulheres a tratar um pouco essa questão desses medos, dessa ansiedade que elas vivem, justamente pelo fato delas estarem com a gente por uma frequência maior, né? Na maioria das vezes, uma vez por semana ou até 2 vezes por semana em atendimentos. E muitas mulheres também carregam junto a dor e o medo da perda, né? Então, quantas mulheres aí que vocês conhecem que já passaram por uma perda gestacional e aí depois, quando conseguiram, né, gestar novamente, elas têm medo de tudo. Elas têm, inclusive, medo do movimento, né? Eu já tive aqui comigo várias mulheres que passaram por perdas gestacionais e que quando chegaram até mim, era praticamente impossível fazer exercício, porque elas não aceitavam, elas tinham muito medo. Eram mulheres que não faziam mais atividade física, eram mulheres que dificilmente saíam e tinham um convívio social legal, porque tudo trazia medo, né? O medo da perda, o medo de ter um novo aborto, o medo de causar alguma coisa para esse bebê. E isso não pode acontecer, né? O nosso papel como fisioterapeuta é entrar aí também, nessa parte de conseguir auxiliar essas mulheres e ajudar essas mulheres a trazer para elas uma segurança maior. Elas entenderem que o que elas passaram, passou, né? Essa gestação de agora não vai ser igual. Então, além da gente trabalhar toda a parte técnica com exercício, com movimento, com alívio de dor e desconforto, a gente também ajuda muito essas mulheres nessa parte do suporte emocional, de trabalhar esses medos, essa ansiedade que elas carregam. E eu ainda nem falei do parto, né? Então, o medo que essas mulheres têm, eu tenho pacientes que brincam aqui e elas falam pra mim, meu Deus, não tem como imprimir essa criança, porque elas têm medo da cesariana e elas têm medo também do parto normal. Mas essa criança precisa, né, nascer por uma das duas vias. E o nosso papel também é orientar e mostrar para ela quais são os prós e os contras, tanto da cesariana quanto do parto normal. O que a gente não pode, de maneira alguma, é tendenciar essa mulher a uma via de parto, né? Tendenciar essa escolha a uma via de parto. Então, o que a gente precisa sempre é trazer para elas informação, e uma informação correta, uma informação segura, para que ela possa sozinha decidir qual é a melhor via de parto. Então, vocês viram como só exercício não é o que vai basear o nosso atendimento com gestantes? Pois é.
Se esse vídeo faz sentido para você, né? Se você é um fisioterapeuta ou um estudante de fisioterapia e que quer trabalhar mais aí com esse público das gestantes, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda também e ajuda o YouTube a entregar mais vídeos para vocês. E outra coisa também que a gente precisa falar muito é sobre a primeira consulta. É na primeira consulta que a gente vai ganhar a nossa paciente. Então, quando essa paciente chega na primeira consulta, a gente precisa deixar ela falar. A gente precisa ouvir tudo que ela tem para nos contar, né? Então, todos esses medos, essa ansiedade, tudo que ela tem vivido até agora. Ou às vezes você recebe lá uma paciente que já está vivendo a terceira, a quarta gestação, e isso é muito tranquilo para ela. Então, é na primeira consulta que você vai conseguir entender qual é o motivo dessa gestante chegar até você. O que trouxe ela para o teu consultório? Por que ela veio te buscar? É uma mulher que está sentindo dor e desconforto? É uma mulher que quer se preparar para o parto? É uma mulher que já teve uma cesariana anterior e hoje tem dor na cicatriz da cesariana por conta do crescimento abdominal? É uma mulher que não tem suporte em lugar nenhum e ela precisa desse suporte? É uma mulher que não tem rede de apoio e ela busca nos profissionais que vão acompanhar ela essa rede de apoio? Então, nessa primeira consulta, a gente só deixa ela falar e ela vai contar para nós tudo o que ela está vivendo, né? Todas as emoções e as sensações que ela tem sentido dessa gestação. E aí a gente vai conseguir entender um pouco desse quadro dessa mulher. O que é importante sempre a gente perguntar para ela nessa primeira consulta? Todo o histórico obstétrico. Então, vocês sempre vão perguntar quantas gestações essa mulher teve, quantos partos normais, quantas cesarianas e quantos abortos. Muitas vezes, quando você pergunta, essa é a tua primeira gestação? Elas vão responder que sim. Mas elas acabam não contando que já tiveram uma gestação anterior e que sofreram um aborto. Muitas vezes porque esse aborto acontece lá nas primeiras semanas, elas acabam não contando isso como uma gestação. Mas para nós isso é importante, porque se ela já esteve gestante, o corpo dela já teve contato com hormônios. E esses hormônios da gestação fazem toda a diferença no nosso corpo. Então vamos pensar num caso de uma mulher que viveu uma gestação e teve um aborto com 12 semanas. Com 12 semanas ela perdeu esse bebê e 2 meses depois dessa perda ela engravidou novamente. Então essa é uma mulher que por 12 semanas foi exposta a hormônios da gestação. E aí ela viveu esse momento de perda, teve esse intervalo, né? Teve um novo ciclo, depois teve um novo ciclo e ela engravidou novamente. Então, será que agora, nessa segunda gestação, aqueles hormônios que ela teve na primeira gestação, que foi um aborto, não vão fazer diferença para ela? Então, sempre é importante que a gente pergunte desse histórico obstétrico, tá? Quantas gestações, quantos partos e quantas cesarianas e quantos abortos. Se essa mulher teve parto normal, sempre perguntem como foi esse parto. Foi um parto longo? Foi um parto rápido? Ela precisou de alguma indução, algum tipo de indução de parto, seja ocitocina, seja misoprostol, seja balão de Foley, qualquer tipo de indução, ou descolamento de membrana, né? Então, qualquer tipo de indução de parto, se né, houve essa necessidade ou não. Com quantas semanas esse bebê nasceu, também é importante a gente perguntar. E se o período expulsivo foi muito longo, por quanto tempo ela passou por esse período expulsivo? E depois, durante a nascida desse bebê, houve laceração, né? Então ela teve alguma lesão ali na região, tanto da mucosa quanto da musculatura do canal vaginal. Então isso é importante a gente conhecer esse histórico e saber também se essa mulher está fazendo uso de alguma medicação, né? Se ela usa somente as vitaminas ou se ela usa também as medicações. E uma coisa que eu vou contar para vocês agora, que é cereja do bolo e que pouquíssimos fisioterapeutas fazem, é pedir os exames gestacionais dessa paciente. Quantas vezes você, fisioterapeuta, recebeu uma gestante no teu consultório e não pediu para ver os exames dela? Eu sei que esse é um erro comum, muito comum entre muitos fisioterapeutas. Mas para comigo e pensa. Se você está atendendo um paciente de ortopedia, esse paciente chegou para você com dor na coluna, o que é a primeira coisa que você vai perguntar para ele? Você já fez um exame de imagem? Cadê? Eu quero ver. E por que da gestante a gente não pede? Por que a gente nunca pede para olhar uma ultrassom? Por que a gente nunca pede para olhar um exame de sangue? Eu sei que essa resposta, né, você já tá pensando aí e pensando assim, poxa vida, eu não sei se eu sei analisar um ultrassom. Eu não sei se eu sei analisar um exame de sangue de uma gestante.
E eu vou te contar de forma bem tranquila nos próximos vídeos como que a gente faz para analisar uma ultrassom da nossa gestante, como que a gente faz para analisar também os exames de sangue das nossas pacientes gestantes, tá? Mas já anotem aí que agora a gente tá falando de perguntas da avaliação, né? E isso é importante, então, vocês sempre pedirem para que as pacientes tragam para vocês os exames. Então, todos os exames de ecografia, de ultrassonografia que elas fizeram e também os exames de sangue, né? E se elas já fizeram curva glicêmica, tudo que elas tiverem aí de exame, elas vão levar para que vocês possam analisar. Porque isso vai fazer bastante diferença para nós na hora de montar um plano de tratamento. Vou dar um spoiler rapidinho aqui. Uma paciente que está lá com um bebê com percentil baixo, né? Então, a gente analisa isso no bloquinho lá das informações do bebê, ela está com percentil baixo. Essa é uma paciente que não pode ter um gasto energético muito grande, porque esse bebê já não está conseguindo ser nutrido o suficiente e ele está ficando com uma restrição de crescimento. Então, se essa mulher ela acaba tendo um gasto energético elevado, esse bebê também vai ter ele vai ter uma baixa absorção, né, de nutrientes. Então, isso é uma informação que é importante e a gente consegue ver essa informação no exame de ecografia, tá? Então, por isso, sempre peçam os exames das pacientes de vocês. Outra coisa que é importante. As nossas pacientes, principalmente em fases de picos hormonais, elas vão apresentar muita dor e desconforto. E essa dor e desconforto vai estar relacionado à parte hormonal. Se a gente não souber intervir da forma correta em cada uma dessas etapas, ao invés da gente melhorar a dor, a gente vai piorar. E a gente vai aumentar a dor da nossa paciente. Então, a gente precisa cuidar muito com a prescrição de exercício, dependendo da idade gestacional que a gente vai trabalhar, tá? Outra coisa que eu sei, né, que é muito comum aí entre nós, fisioterapeutas, é o medo, né? É o medo de causar alguma lesão nessa gestante, é o medo de gerar dor, é o medo de trazer desconforto, é o medo de acontecer alguma coisa com essa gestante, ela ir até o médico e o médico julgar o nosso atendimento. Então, eu sei que isso é algo real, né, e que acontece na maioria aí dos consultórios de fisioterapia. Mas e por que a gente tem medo de atender gestante? Por que será que esse medo acontece? Quando fala, olha, Alana, tem uma gestante aqui querendo marcar um horário com você. O meu coração congela na hora. Eu digo, e agora? O que eu vou fazer com uma gestante? Aí eu respondo para minha secretária o quê? Não, fala que não tem horário. A gente está deixando de atender um público que tem necessidade de atendimento, um público hoje que reconhece o atendimento da fisioterapia e que remunera muito bem os fisioterapeutas que atendem de forma efetiva esse público. Então, não deixem de atender as gestantes, tá? Não tenham medo. Esse medo, ele surge justamente pelo fato de todo mundo pensar que a gestante, ela é muito frágil, né? São 2 vidas que a gente está cuidando. Mas o corpo da gestante, sim, ele é muito frágil. Mas, se a gente souber o momento certo de fazer cada intervenção, não tem erro. Se a gente souber o momento certo de prescrever exercício de mobilidade, de prescrever exercício de estabilidade, o momento certo de trabalhar a liberação da musculatura do assoalho pélvico, o exercício certo de trabalhar a respiração que ela vai precisar para o parto, de trabalhar a estabilização abdominal, não tem erro. Então, o que a gente precisa para atender gestante e para parar de sentir medo de atender gestante é organização, técnica e um plano de atendimento muito bem estruturado. E a gente só consegue estruturar muito bem um plano de atendimento depois de uma avaliação bem feita. Então, quando você faz uma avaliação bem feita, você vai ter todos os tópicos que você vai precisar trabalhar, você já sabe tudo sobre fisiologia e sobre adaptação da gestação, e aí fica fácil. Você vai conseguir encaixar os teus objetivos dentro dos blocos necessários de cada período gestacional. E isso é só sucesso. Aí a gente vai conseguir atender as gestantes sem medo nenhum e com a agenda sempre lotada e o melhor de tudo, com resultado. Vou contar para vocês uma coisa que parece que é meio impossível, né? Mas tem gestante que chega para nós com dor, né? Com muita dor. E a gente consegue melhorar o quadro dessa gestante muitas vezes em um atendimento. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem organização e estrutura dentro do nosso plano de tratamento, tá? Se isso não acontecer, não tem como. A gente não consegue tratar as nossas pacientes nem chegar em resultados reais com elas se a gente não tiver
um bom entendimento da fisiologia, né, de todas as alterações gestacionais e um plano de tratamento muito bem estruturado. Não, isso não pode acontecer em nenhum atendimento, mas com gestante é muito pior. Ela não pode chegar e a hora que ela chegar você pensar, então hoje eu vou fazer isso. Não, você já tem que ter o teu plano de tratamento todo estruturado para poder atender essa gestante, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é que o profissional que demonstra insegurança não ganha o atendimento. Quando a gestante chega para você e ela te faz uma pergunta, né? Vamos pensar numa pergunta que acontece muito aqui para mim no consultório. Por que eu tenho dor no pubis? Por que dói aqui e dói aqui? Na região de pubis e de sacroiliaca, que é o que elas perguntam muito. E aí a gente vai ficar para responder é porque o neném tá crescendo, é porque a barriga tá pesada. Mas essa não é a resposta que essa gestante está esperando. Porque isso ela já sabe. Ela já sabe que o bebê está crescendo, ela já sabe que a barriga dela está pesando e que isso pode gerar um desconforto. Mas ela quer uma resposta mais teórica, ela quer uma resposta mais aprofundada sobre o porquê que essa dor está aparecendo agora. E aí você vai explicar para ela que essa dor está aparecendo por quê? Porque a pelve, ela começa a abrir. Então a gente tem uma hiperfrouxidão nos ligamentos, essa hiperfrouxidão ligamentar vai afastar a articulaçãozinha ali na síntese púbica e vai abrir a sacroiliaca. E esse movimento de abertura da pelve gera instabilidade. E essa instabilidade gera dor. Quais são os movimentos que a paciente mais reclama de dor? Entrar e sair do carro, sentar e levantar de lugares muito baixos, principalmente sofá ou poltronas que são muito baixas, e o movimento de virar na cama durante a noite, quando ela apoia o pé na cama e ela vai virar o quadril para deitar de lado. Esses são os movimentos que elas mais reclamam de dor. E agora você, que é fisioterapeuta, pensa biomecanicamente o que acontece nesses 3 movimentos que eu falei para vocês. Entrar e sair do carro, levantar e sentar numa cadeira ou numa poltrona mais baixa e apoiar a perna na cama para poder virar o quadril para deitar de lado. Biomecanicamente, o que está acontecendo na pelve dessa paciente? A gente não tem aí a resposta do porquê que essa paciente está com dor? A alteração biomecânica que acontece nos movimentos, somado a uma hiperfrouxidão ligamentar e um afastamento da articulação sacroiliaca e síntese púbica. Tá aí a resposta. E a gente consegue responder isso para ela de forma clara, simples e sem enrolação. E a nossa paciente vai ficar muito satisfeita. É muito melhor você responder para ela o que está acontecendo de mudança estrutural no corpo dela do que você só falar que o bebê está crescendo e a barriga está pesada. Não é verdade? Em qual desses 2 profissionais a paciente vai sentir mais segurança? Naquele que só responde que a barriga está crescendo e o bebê está pesado? Ou naquele que dá para ela uma resposta técnica do que está acontecendo, mas de forma simples, para que ela possa entender realmente o que está acontecendo? Pois é, vocês viram que em pouquíssimos minutos aqui nessa nossa conversa, eu já trouxe para vocês algumas informações, algumas coisas importantes sobre trabalhar com gestante. E se você é fisioterapeuta, se você é estudante de fisioterapia e também tem olhado para a área da obstetrícia com outros olhos, eu te convido para entrar no meu grupo gratuito do WhatsApp. Lá no meu grupo gratuito, eu estou mais perto de vocês. Então lá eu consigo responder melhor, eu consigo tirar algumas dúvidas. E é sempre por lá que eu encaminho todas as informações para vocês sobre tudo que vem acontecendo aí, dentro também da minha mentoria, que eu tenho uma mentoria que chama Gesta, da Concepção ao Colo, e lá eu ensino do zero como é que fisioterapeutas vão trabalhar de forma tranquila, segura e muito efetiva com o público das gestantes. Te espero lá no meu grupo do WhatsApp.